Bom dia, eu sou o professor Nilo Bidoni Collin, eu estou trabalhando na escola estadual de sede Oldenburg, no interior de Palmitos, e no SEJA de Palmitos, com História e Ensino Religioso. Tenho 45 anos de atuação na área de História. Minha formação acadêmica foi licenciatura em Estudos Sociais, Geografia e História para o primeiro grau, na Universidade de Ijuí, e licenciatura plena em História na mesma universidade, 1988. Depois disso, fiz uma pós-graduação na área de Educação e Supervisão Escolar e também um mestrado na área de História da Educação, e aí eu tive o privilégio de qualificar essas pesquisas na República Federal da Alemanha com a Universidade Viadrina de Frankfurt-Oder. Vou então às questões que passo a responder com alegria também para a aluna que me procurou. A questão primeira da proposta diante da imersão dos nossos alunos no mundo da internet, qual é o papel da história, da aula de história, da sala de aula da história, se aí se tornou mais difícil ou não. Pessoalmente, creio que, de fato, a internet, o celular, o telefone, tornaram desafio para a aula de história. Agora, vai depender muito do que eu faço, qual é a minha prática docente no dia a dia em história. Me parece que os alunos vão para a internet, porque lá na internet tem a magia de mostrar para ele o interesse contextual do mundo e do dia a dia. Se a nossa aula de história se torna tão interessante, tão palpável, tão participativa, nós vamos ganhar os alunos também para o nosso ambiente de sala de aula. Então eu tenho a impressão que o problema não é a internet. O problema é como é que nós pautamos em nossa sala de aula a questão do nosso dia a dia. Então, tenho a impressão que se torna fácil dar aula de história em contexto. Agora, o que não se pode mais fazer é aquele tipo de aula do beabá, do passar no quadro, do responder questões que estão no livro. Quer dizer, por aí a sala de aula já era. Agora, a sala de aula que dignifica uma história participativa, uma história possível, essa não tem problema. Ela compete, sim, em desafios com o mundo digitalizado. Segunda questão. Além dos livros didáticos, o que mais eu utilizo na minha sala de aula? Eu, pessoalmente, vejo que o livro didático é instrumento, é ferramenta. Se os meus colegas anteriores optaram pelo livro didático, eu, pessoalmente, acho interessante que nós obedeçamos, que nós discutamos, que nós apontemos para o aluno a possibilidade do livro didático, mas como instrumento.
não como aquele catecismo textual do nosso dia a dia na disciplina de história. Então, tenho a impressão que o livro didático é uma espécie de norte, de bússola. Agora, não se pode utilizá-lo com exclusividade. Eu utilizo, além do livro didático, eu utilizo os recursos midiáticos de hoje, alguns trechos de documentários, por exemplo, da National Geographic, ou então de outros locais que tenho gravado, buscado ao longo dos anos. Eu utilizo muito testemunhos de pessoas que visitaram, que conheceram. Utilizo muito pesquisas em museus. E, pessoalmente, eu tenho voltado em algumas séries, em alguns anos específicos, para a reconstituição da história do lugar onde atuo. E tento mostrar que por aí a coisa se torna significante, fica algo mais significativo. Por exemplo, contar a história da sede Oldenburg, contar a história de Palmitos, e isso baseado numa linha de tempo que normalmente faço a nossa sala de aula se tornar o lugar com linha de tempo, com os conhecimentos astronômicos, com os conhecimentos da cosmologia e da cosmovisão dos colonizadores que para cá vieram. Claro que embutindo nisso a questão do nosso indígena aqui no oeste de Santa Catarina e a presença e intervenção dos afrodescendentes que vieram para cá, especialmente na Guerra do Contestado, ou então alguns deles a partir da Guerra do Paraguai. Então, essa inserção me tem ajudado e tenho contado além dos livros didáticos específicos que são uma gama e que são as escolhas dos meus colegas, das minhas colegas anteriores. Quanto à terceira questão, todas as correntes pedagógicas falam sobre a interdisciplinaridade. Você trabalha com esse conceito, por que ele é assim tão importante? Veja o seguinte, é algo fantástico. Pessoalmente, com os colegas que sonhamos pensamentos mais ou menos de correntes pedagógicas semelhantes, e mesmo alguns que não pensam mais parecido com a gente. Eu tenho trabalhado a questão da interdisciplinaridade muito mais ainda como desafio também. Mas vejo que essa prática no dia a dia na escola tem os seus vieses. Eu estou na escola apenas, por exemplo, na sede Oldenburg, terça e sexta. O que significa isso? Eu não estou lá para relatar e estar inserido na segunda, na quarta e na quinta. Professores de português, de matemática, de ciências, eu não encontro. Eu não tenho conhecimento suficiente para intervir com atividades de interdisciplinaridade com os colegas que eu não me encontro. Então, no dia a dia, na terça e sexta, eu apenas me encontro com os professores de geografia
e o professor de inglês, professora de artes. Então, artes e história dá para a gente enfocar. Geografia, idem, mas em cada série algo um pouquinho diferente. Então, mesmo que eu tenha disposição para o trabalho de interdisciplinaridade, nós não temos tempo de planejar algo conjunto com os demais colegas. Então, vejo como importante, mas tem alguns percalços no dia a dia que não dá para a gente fazer muitas costuras. Temos WhatsApp, temos condições de conversar, mas aí os colegas estão em outras escolas e aí se torna bastante difícil um planejamento de interdisciplinaridade. Volto a dizer, para concluir, é importante trabalhar os conteúdos de interdisciplinaridade, mas vejo que nós estamos precisando aí de um contexto também mais amplo de trabalhar a interdisciplinaridade na escola como um todo. Voltando ao universo da história, onde eu identifico alguma mudança importante no ensino de história nos últimos anos. Bueno, eu sou de uma geração que vem de um contexto ainda bem claro de uma, vou chamar assim, de um tempo em que a gente batia claramente com o contexto logo em seguida da Revolução de 64, a ditadura militar. Isso impregnou em nós um discurso e principalmente uma prática pedagógica em história que significava precisamos construir a democracia. Isso está inerente à nossa prática escolar. Nos últimos anos, esse nosso discurso se tornou quase desnecessário. Mas, ao mesmo tempo, hoje estamos novamente sendo revigorados a uma prática libertária, a uma prática que faz com que o nosso ensino de história precisa ser novamente trazido ao contexto de hoje. Quais, então, foram os conteúdos que perderam força e quais os mais contemplados? De um lado, essa disposição nossa de sermos partícipes, de sermos artífices do processo de mudança na sociedade. Aí eu vejo o principal aspecto da história e das demais ciências humanas. Por isso, o currículo escolar da disciplina de história no dia de hoje não pode estar isolado a temas como a fome, a temas como a falta de estrutura na escola, a falta de professores, de colegas habilitados, de colegas com competência. O que tenho sentido na escola é o cansaço dos colegas, o cansaço do professorado, o cansaço da direção, o cansaço dos pais, o cansaço dos próprios alunos. Que bom que vamos ter recesso escolar, vamos ter férias, 2 semanas, que bom, professor.
O que esse dizer, o que esse falatório exprime para nós? Exprime que há algo no bojo do dia a dia escolar que não está bem. E por isso, a gente pauta a próxima questão. O desinteresse do aluno, salários baixos, formação lacunar do professor, violência na escola, infraestrutura comprometida. Essas são algumas das dificuldades enfrentadas por muitos professores. E agora vem a questão. Para você, na posição de professor de história, qual é o maior obstáculo para o desenvolvimento da educação no país? Eu vejo que, além dos aspectos aqui colocados, o que mais me preocupa neste momento é a não conexão do nosso dia a dia com aquelas questões que estão dentro da sociedade que precisariam ser discutidas. Por exemplo, a produção do lixo, a produção e consumo do agrotóxico na nossa comunidade. A gente chora quando eu me desloco do centro de Palmitos, onde resido, e vou até a sede Oldenburg e passo por lavouras inteiras que não utilizam mais nenhuma enxada, nenhuma foice, nenhum facão, mas onde se utiliza desde o plantio até a colheita apenas agrotóxicos, secantes e outros nomes que deixam a gente altamente preocupado. Então, para mim, ser professor de história sem pautar esse contexto agrário, esse contexto do dia a dia, do sofrimento de agricultores e agricultoras, do mundo campesino. Enquanto nós estivermos fazendo um currículo, tendo apenas pensamentos didáticos pensados para o centro de Chapecó, para o centro de Blumenau, para o centro de Florianópolis, nós não vamos adiante. Precisamos pensar o currículo de história para a sede Oldenburg, para a Ilha Redonda, para o Três Pinheiros, para a linha Chapadão, e não da área urbana para o rural. Portanto, o maior obstáculo que vejo hoje é o cansaço profissional. Não é apenas o salário baixo, não é apenas a formação lacunar do professor, não é apenas a violência instaurada nas classes sociais do país, não é apenas a infraestrutura escolar comprometida, o nosso piso, a nossa sala de aula, mas o cansaço mental, o cansaço da não possibilidade de leitura dos professores, o cansaço daqueles que faz muito tempo e muitos anos que não conseguiram mais comprar e folhear um bom livro para serem questionados na sua prática político-pedagógica em sala de aula. Então, o maior desafio é o cansaço mental, é o cansaço daqueles e daquelas que têm tremendas dificuldades de não se deixarem questionar
pela sua postura profissional, que ainda vem de tempos que em muitos locais já deveriam estar ultrapassados. Eu vou para a última questão. Apesar de todos os problemas, a escola continua sendo sinônimo de coisa boa. Qual é a melhor coisa em ser professor? Em especial professor de história. Eu falo com bastante alegria que nesses meus 45 anos de atividades docentes, tanto no ensino fundamental, como no ensino médio, como em alguns segmentos da minha carreira também como professor universitário, eu vejo que nós temos sim muitas coisas boas. E muitas coisas boas é fazer com que esse nosso mundo tenha realmente algumas coisas boas a ser compreendido. Eu quero deixar para os meus netos e netas, eu quero deixar um mundo melhor do que o mundo que eu encontrei e que eu recebi no dia a dia. Eu sei que não é fácil essa questão. Eu sei que educar é muito mais complicado, como dizia Isamitiba, é muito mais complicado educar do que criar filhos. Eu sou educador da área de história e como educador desta área, eu me sinto comprometido com o futuro deste mundo, com esse futuro desta nação brasileira e especialmente com a responsabilidade sustentável desse nosso oeste de Santa Catarina tão destruído pela agroindústria, tão destruído por uma falta de cooperativas solidárias, por uma falta de cooperativismo, de cooperação, conforme os pais do cooperativismo o criaram. Então eu diria assim que a melhor coisa que ainda posso fazer por esse mundo, apesar da minha idade e do tempo, é continuar sendo o professor que tem a memória histórica, que tem a memória participativa desta possibilidade de mudar o mundo. E enquanto a gente se sentir assim, com esta possibilidade, eu vejo que a nossa área, ser um bom professor, ser um excelente profissional, cheio de dúvidas, de perguntas, isso vai me fazer ser mais forte do que a história militarizada que a internet veio trazer para nós. E por isso eu acredito que ser professor de história, ser uma excelente professora de história, vai ser muito necessário para fazer a sociedade em mudanças continuar sendo sociedade de humanos. Bom dia.